Me conta, cara, como é que é, assim, hoje, vendo esse momento da arbitragem brasileira, você que se destacou entre os árbitros numa época, você foi para 3 Copas, eu não consigo ver nenhum destaque. A gente teve 2 árbitros na última Copa, um deles tem sido bastante criticado ultimamente, que é o Wilton, né? Que inclusive apitou o jogo do último jogo agora, a decisão entre Palmeiras e Botafogo. E errou, né? Ao que você acha que remete essa falta de um árbitro que a gente é como tinha antigamente, quando vou citar alguns exemplos aqui, como foi o Arnaldo, como foi você, como foi o Gaciba, da gente se falar, pô, não tem conversa. Nesse momento é esse cara. Hoje, eu não sei se tem esse cara, ou tem, você discorda. Como é que você vê? Bom, é outra época, né? Os tempos mudaram. Na minha época, você falou aí, nós tínhamos 10 árbitros da FIFA. E qualquer um apitava qualquer jogo, né? O cara ia para a FIFA por competência. Poderia citar o Antônio Pereira, o Cláudio Vinícius Cerdeira, o Márcio Rezende, o Wilson Mendonça, Sidraque Marinho, Dacildo Mourão. Enfim, né, tinha uma leva de árbitros aí, posso elencar vários, em que o Godoy, né, o Paulo César Oliveira, enfim, João Paulo Araújo, e aí você colocava em qualquer jogo, esses caras apitavam. Hoje, o Brasil continua com 10 árbitros da FIFA, mas eu sou do meio, vocês... Agora, se perguntar para uma pessoa aí quem são os árbitros da FIFA, o cara não sabe. O cara é um pouco desavisado, o cara já não tem essa noção. Então, me parece que se acelerou muito o processo. Eu comecei a apitar futebol em 1986. Fiquei 5, 6 anos no Amador, que é uma baita escola, é onde você aprende, tem pouca segurança, você ganha é irrisório o que você ganha, e ali, mas você aprende a ser árbitro de futebol. E hoje me parece que esse processo foi muito acelerado. O cara tem meia dúzia de jogo e já vai pegar o escudo da FIFA, né? E aí tá faltando essa base, evidentemente, que é todo um processo, a arbitragem mudou muito. Nós temos que profissionalizar a arbitragem. Eu estava na Copa do Mundo de 2002, que foi a minha primeira Copa, no Japão e na Coreia. O então presidente da FIFA, o Joseph Blatter, ele foi na apresentação lá para os árbitros e tal, eu me lembro como se fosse hoje, ele disse, na próxima Copa do Mundo, na Alemanha, todos os árbitros serão profissionais. Nós estamos em 2024. Que é isso? E não tem. Então, cara, o futebol é um negócio de milhões e milhões de dólares. O lado mais fraco dessa engrenagem que move o futebol é o árbitro. O Armando Nogueira, que tem uma frase muito boa que eu gosto, diz, o dirigente de futebol se preocupa com o árbitro quando o árbitro erra contra a sua equipe. Sim. Caso contrário, não. Caso contrário, em arbitragem tudo é gasto. E eu penso ao contrário. É investimento. E aí, evidentemente, uma série de condições. E você me falou agora qual é o árbitro. Olha, na minha opinião, hoje, atualmente, o melhor árbitro é o Rafael Claus. Evidentemente que tem cometido alguns equívocos, mas faz parte também, mas eu acho que ele consegue ainda transitar assim com uma autoridade. O árbitro tem que ter autoridade, né? Eu não estou falando de autoritarismo. Autoritarismo nunca mais. Eu acho que isso aí não tem condições de você conviver com essas pessoas, com essa ditadura autoritária, faz isso e aquilo, não. A autoridade é o árbitro ser respeitado de acordo com a sua competência. E você adquire isso com o passar do tempo. Os jogadores te respeitam. Olha, ele vai errar, mas tudo bem, é um cara correto, é um cara honesto, é um cara íntegro. Então eu acho que o Claus conseguiu ultrapassar essa barreira atualmente. Antigamente nós tinha vários. Hoje o Claus é o que representa, não é essa condição. A outra que eu dou um voto de louvor é para Edna Alves, que é uma batalhadora, é uma grande árbitra de futebol, né, com todo a sociedade machista que a gente vive, com toda essa questão, ela consegue ainda manter um nível bom de arbitragem. Mas, cara, e os outros árbitros que estão por aí, que você... Também falta fundamental, não é só o árbitro. Na minha época, o presidente da comissão de arbitragem era Armando Nogueira. Perdão, Armando Marques. Armando Nogueira, o jornalista, Armando Marques, o árbitro, que foi um dos grandes, né? Mas ele tinha autoridade, ele foi em 2 Copas do Mundo e ele tinha autoridade para falar com os árbitros e ele defendia o árbitro. Não pode esse negócio de você estar punindo o árbitro toda hora, aí você perde esse respeito. E o árbitro tem que ter tranquilidade quando vai apitar. Qualquer um, em qualquer profissão.
Né? Jogador que vai jogar tem que ter tranquilidade, entrar em campo. O Falcão, o Paulo Roberto Falcão me disse numa ocasião, ele, Simon, se eu entrar pressionado não dá. O Falcão que foi um dos maiores camisa 5, não é, da história do futebol mundial. Então, tu tem que ter tranquilidade. O árbitro está pressionado. Se eu errar contra o time tal, você vou pra geladeira, se eu não sei o que, não sei o que. Cara, o Armando Marques me ligava e dizia, Simon, apita essa final aí, é contigo e pronto. Eu ia lá e apitava. Apitava por mim, pela minha família, pela comissão de arbitragem, porque ninguém torce para juiz de futebol. Né? Então, acho que isso aí falta também essa tranquilidade, e aí passa pelo comando da arbitragem nacional. Qual a análise que você faz do CNM hoje, à frente da comissão de arbitragem? E outra, se você tivesse lá, o que você faria diferente para profissionalizar a arbitragem brasileira? Assim? O CNM foi um bom árbitro, foi dos bons árbitros da FIFA, é um cara correto, um cara íntegro, mas acho que já perdeu a mão. Né? Perdeu a mão. Esse ano a arbitragem realmente está fraca, né? Atingiu o fundo do poço, muitos erros, muita instabilidade, muitas reclamações. Dá para dizer que é o pior momento? Tá, eu acho que o momento é muito difícil. É muito difícil, tem que ter uma mudança, não é radical. Eu acho que ele não é, ele veio já tinha uma experiência na Conmebol, mas ele tentou implementar aqui e não conseguiu. Então hoje é você sair na rua, vai aqui na Avenida Paulista, pergunta, é a caixa, não é aonde dá o eco, como é que tá a arbitragem brasileira, os caras vão te dizer. Isso não é novidade para ninguém. Então acho que perdeu a mão. Tem que ter uma mudança radical. Tem que se profissionalizar a arbitragem, tem que montar um plano estratégico e gradual de lançamento de novos árbitros. Então é outro processo, eu acho que é completamente diferente. Eu não sei, porque eu sou comentarista da ESPN e estou muito bem, obrigado. Né? Adoro o que eu faço, gosto, me preparo, estudei jornalismo, tenho arbitragem por 27 anos que eu optei futebol, então procuro passar ao nosso fã do esporte esse conhecimento dentro do campo de jogo com o conhecimento teórico e estou muito bem. Mas é difícil a situação para mudar e colocar a arbitragem brasileira aquela credibilidade que ela sempre teve a nível mundial. Se a CBF te chamasse, você ia? Cara, dá para conversar, evidentemente que dá para conversar, não é? Hoje eu sou um funcionário da ESPN, estou muito bem na ESPN. Agora, se chamar para conversar, se tiver um plano, que nem eu te falei há pouco, vamos profissionalizar a arbitragem, vamos mudar essa estrutura numa comissão representativa dos árbitros, sabe? E com questões para melhorar a arbitragem brasileira, é de se pensar, mas tudo é conversa. Sim. Não é? Evidentemente que aonde eu estou muito bem, mas é um cargo em que teria condições plenas, não é, de exercer também. Porque a arbitragem corre nas minhas veias. Quando eu critico um árbitro, não vai pensar que eu critico dando risada, legal, pô. Não, cara, não. Acho que critico pelo trabalho em si, em que ele está desempenhando, que não é o ideal, aí o posicionamento, enfim, por que ele errou. E aí faço essa minha crítica. Eu acho que a crítica ela é válida. E eu também sofri muita crítica, mas quando eu pegava, por exemplo, Rui Carlos Osterman, que para mim foi o maior comentarista esportivo desse país, escrevia na coluna dele, eu parava para pensar e fazia uma reflexão. Era um cidadão que está acima de qualquer suspeita, né? Eu tenho que melhorar aqui, tenho que melhorar lá. Eu acho que a humildade é fundamental. Está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. E o conhecimento, como já disse o nosso grande mestre Paulo Freire, é um conhecimento a vida de mão dupla. Você aprende e você ensina. Sim. Eu acho que isso é que falta. Por isso que nós estamos falando na autoridade. Velho, vamos reunir os caras, os principais árbitros do país, na Granja Comaria, a princípio, que é da CBF, vamos colocar os vídeos aqui, porque a profissionalização que eu defendo não é só salário. Ganha X, vai ganhar... Não, profissionalização é você ter um aparato por trás do árbitro, uma estrutura, psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, preparador físico, médicos, tá? Isso aí continua tudo como era na minha época, sabe? Não tem esse respaldo, essa estrutura. O cara tem que se virar, né? O cara tem que se virar. Então, a profissionalização é isso. Aí você reuniu os caras na Granja Comari e diz, olha aqui, ó, vou botar esse lance aqui. O que vocês acham? Isso aí é mão ou não é? Porque hoje em dia a mão ninguém sabe o que é. Um marca, outro não marca. Tá, então tá, 8 acho que é pênalti, 2 acho que não. Olha, então tá, vamos convencer esses dois por argumentos e tal. Então tá, então a partir do campeonato a bola vai rolar, todo mundo, esse lance é pênalti. É isso que falta, cara. Sabe? Você pegar e dar essa estrutura pro árbitro.
Hoje o árbitro está aí, apitando, vai e volta nessas estradas, enfim, como não mudou essa estrutura. Não é só, está ganhando mais, é verdade, as taxas são boas, mas essa estrutura do cara sentar, pegar ex-árbitros, Emílio Marcos Mesquita, que foi um dos grandes instrutores de árbitro, onde é que está ele? Chama ele, vamos bater um papo, o Arnaldo César Coelho, esses caras, uma palestra para os jovens árbitros. Porque os caras hoje, muitos pensam que a arbitragem começou com eles. E não começou com eles. Começou lá com Mário Viana, Gomar Martins, Armando Marques, José Luiz Barreto, enfim, tantos árbitros que tu tem que parar para ouvir. O que serve, tu aproveita, o que não serve, tudo bem. Então, é essa estrutura. Eu fui presidente do Sindicato dos Árbitros do Rio Grande do Sul de 2006 a 2009, fiquei 3 anos à frente. A minha primeira proposta foi acabar com a reeleição. Eu sou contra a reeleição em qualquer sistema político. Acho que um mandato tá bom. Cumpriu o teu mandato, o outro segue, enfim. Mas eu consegui colocar lá na entidade, junto com a minha diretoria, obviamente, que sozinho, eu também fui em 3 Copas do Mundo, graças aos meus árbitros assistentes, famosos bandeirinhas, sozinho ninguém faz nada. Então a minha diretoria colocou um professor de educação física 2 vezes por semana, lá no Centro Esportivo de Porto Alegre, do Estado, que eu consegui. Tinha um médico, né, Dr. Pedro Ivo Belli, que deve estar lá na nossa audiência, que sempre nos atendia. Uma clínica de fisioterapia, né, o Fabrício Duarte. Então, eu coloquei uma mínima estrutura. Eu fiz o livro de regra, entreguei para todos os árbitros, a diretoria reunia e tomava essas decisões, sempre em conjunto, que é importante, e para conseguir amenizar isso aí. Mas hoje não existe mais nada disso. Hoje não existe mais nada. Então está faltando essa estrutura e esse respaldo para o árbitro. É fundamental esse respaldo e essa retaguarda.